segue falando sobre política, mas na Argentina. Bom dia, Fabrício Naidski. Tudo bem? Bom dia, Olivia. Tudo bom? Boa sexta-feira, tudo bem. Para nós, excelente sexta-feira. Talvez para Javier Milei a situação não esteja tão bem, né? Decretaço rejeitado no Senado. Qual foi o placar? Foi um placar de 42 votos contra, 25 a favor e 4 abstenções no Senado argentino. Olivia, vai ser uma sexta-feira dura para Javier Milei, sem sombra de dúvidas. Vamos ver como é que ele vai passar o final de semana. Esse decretaço, a gente lembra, o DNU, que foi lançado lá em dezembro, mudando ali, alterando 300 normas da legislação argentina nos mais diversos setores. Então, economia, legislação trabalhista, legislação civil. E isso repercutiu bastante logo a partir do momento que ele entrou, porque era um decreto que traziam ali certas ideias, certos pensamentos que ele já havia anunciado em campanha. Ou seja, desregular a economia, diminuir a participação do Estado na sociedade como um todo, mas repercutiu mal entre uma boa parte da sociedade e também, claro, entre a classe política. Esse decreto, para ele ser aprovado e entrar em vigor de fato, ele já está valendo, mas para ele continuar valendo, ele precisa ser aprovado em uma das duas casas do Legislativo lá na Argentina, ou o Senado ou a Câmara dos Deputados. O Senado ontem rejeitou, agora ele vai para votação na Câmara, mas é um cenário difícil de ser aprovado nesse momento, difícil de imaginar que ele possa ser aprovado. Por quê? Por algo que a gente já vinha falando aqui. Quem acompanha o Jornal da Manhã há um pouco mais de tempo vai lembrar que lá na época das eleições já era dito, Milei pode ter dificuldades para governar, porque não basta o presidente ser eleito, ele precisa do apoio do legislativo. E o partido dele, o La Libertad Avança, não possui maioria no Congresso, seja na Câmara, seja no Senado. Ele precisa contar com o apoio do partido de Maurício Macri, do partido também de Patrícia Bullrich, que concorreu às eleições contra ele, melhor dizendo. Alguns desses membros desse partido, o Juntos por el Cambio, acabaram indo para o lado de Milei, mas nem todos. Ele não conseguiu convencer todo esse partido, que aí sim ele poderia ter ali já uma vantagem um pouquinho maior no Congresso. E isso se reflete nessas dificuldades que ele tem para aprovar leis e aprovar principalmente o DNU, que ele considera vital para a economia. Bom, esse projeto agora vai sim para a Câmara, deve ser votado por lá e possivelmente vai ser rejeitado também. Enquanto ele não for rejeitado na Câmara, ele vai permanecer vigente, mas fica essa ressalva. É o primeiro decreto, o DNU, chamado Decreto de Necessidade e Urgência, é o primeiro vetado em 30 anos lá na Argentina. Há muito tempo não se via algo nesse sentido. O que acontece? Qual foi a repercussão na Casa Rosada? O presidente Javier Milei usou palavras duras para se referir àqueles que votaram contra o DNU ontem. Disse que são traidores da pátria. Está tentando jogar para o eleitorado para fazer uma pressão contra os legisladores, lembrando que a Argentina, no ano que vem, tem sim eleições legislativas para renovar parte do Congresso, não ele inteiro, apenas parte dele, cerca de 2/3. E o porta-voz da Casa Rosada, Manuel Adorni, já falou o seguinte, Lívia, que se a Câmara rejeitar o DNU também e ele cair por terra, a Casa Rosada já tem nesse momento um plano B e até mesmo um plano C para reverter essa situação, colocar um outro decreto para valer e fazer a economia argentina girar. Que plano B e que plano C é esse? Ninguém sabe nesse momento. Cenas dos próximos capítulos dessa grande novela que é a política argentina. Dramática essa novela, né? Muito mais que novela mexicana, né? Muito mais. Na comparação latino-americana, olha... Boa comparação. Vamos ouvir os nossos analistas agora a respeito disso? Agora, Amanda, eu me lembro que o Fabrício está falando desse decretaço, né? Nós tivemos recentemente a Lei Ônibus, uma lei que inclusive ganhou esse nome porque transita em várias áreas e que para passar precisou de muita negociação. Boa parte dessa lei teve de cair, porque senão não ia avançar, pelo menos na Câmara dos Deputados de lá. Qual vai ser o caminho para esse decretaço, hein? Será que vai ser um decreto atrás do outro, já que o Congresso não consegue chegar num consenso para fazê-lo avançar como quer Milei?
Eu acho que isso expõe muito da fragilidade política de Milei, né, Lívia? Acho que o ônibus, a lei ônibus, foi até retirada de pauta, porque ela teve que ser toda desmembrada. Passou primeiro numa votação em que tratava de toda a lei, mas depois, quando seria discutida nas comissões da Câmara, aquilo não avançou. E aí você tem esse decreto que tem o valor de uma medida provisória, ele está em vigor e ele abre caminho justamente para uma flexibilização no mercado de trabalho e para as privatizações. Ou seja, é o esteio, a estrutura da proposta econômica de Milei. Dificilmente esse governo irá para frente se ele não conseguir partir dessas premissas que estão contidas na lei ônibus, não, no decreto, né, que está em vigor ainda, precisa da votação na Câmara, mas já foi rechaçada pelo Senado. Mostra os limites desse tipo de política que muitas vezes os extremistas ou a extrema-direita faz, que é uma política contida nas redes sociais. Eu lembro que a gente comentava aqui na época da eleição que na Argentina não tem esse tipo de centrão, né, que pode ser rapidamente contido ou circunscrito pelas forças políticas, pode se tornar um aliado do governo. Lá parece que a vida vai ser mais difícil para Milei. Ele realmente vai ter que ter diálogo e vai ter que exercitar a política, coisa que ele não fez até agora. Antes era um deputado que dependia muito das redes sociais, dos programas de TV para lacrar, e não efetivamente do Congresso, mas agora precisa do Congresso para governar. E até agora o Congresso não está ajudando. Então, acho que é hora do governo Milei voltar para o divã e pensar como aprimorar ou aperfeiçoar essa relação, porque senão o governo, a única coisa que você vê agora os argentinos reclamarem de uma inflação estratosférica, né? Já era muito alta no governo anterior, de Alberto Fernandes, e agora já está em mais de 270% no ano, né? No acumulado de 12 meses. Essa leitura ela tem que ser feita por todos os governos de uma forma geral, porque hoje em dia é muito comum nós vermos governos acabarem ganhando as eleições com um discurso mais forte, com um discurso mais acentuado, ora à esquerda e outros casos à direita, mas que na prática, na hora de colocar em prática o seu governo, as suas ideias, esbarram na falta de uma tratativa mais modulada, mais discutida, mais debatida com os outros poderes, especialmente com o legislativo. Então, é importante, isso vale para Milei, isso vale para todos os governantes das democracias, é importante que se tenha uma visão de que não dá para se governar sem ter um diálogo direto com o legislativo. Milei, nas suas primeiras aparições, depois que ganhou as eleições em 10 de dezembro, que assumiu o poder em 10 de dezembro, ele fez alguns acenos a esses segmentos mais ao centro, que eu vejo até que foram valiosos naquele momento. Mas o que a gente percebe é que eles acabaram sendo pequenos em relação às demandas e à necessidade, à complexa necessidade da política argentina. Na Argentina, você não tem um centrão que, de alguma forma, negocie em bloco. Você tem realmente esses setores mais ao centro de uma forma extremamente fragmentada. E o principal partido que poderia ser essa sustentação, que é a União Cívica Radical, ele acaba se dividindo em diversas lideranças. Então, eu vejo que é importante que Milei e os outros governantes, especialmente na América Latina, aprendam a lição e procurem dialogar de uma forma mais sensata com o parlamento.